Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 5. Você já parou para pensar com o que se parece uma experiência espiritual, ou seja, uma teofania, um encontro com Deus? Será que se resume a sentimentos calorosos de um bem-estar tomando conta de você, né? Boas vibrações, good vibes, ou um êxtase hipnótico, onde você fica ali, né? Parece que fora de si? Bem, talvez isso até possa ter alguma ponta de verdade na experiência de alguém, quem sou eu para poder falar alguma coisa? Só que de acordo com Isaías, não é assim que acontece. Aqui no capítulo 6 do livro do profeta, esse homem de Deus, esse servo de Deus, ele tem uma experiência espiritual, digamos assim, definitiva. Ele encontra o Senhor, e o capítulo 6 de Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Isaías aqui descreve que ele está vendo o Senhor Jesus Cristo 700 anos antes de Jesus ser feito carne, de habitar entre nós. E a gente sabe que esse é Jesus porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus, o Pai. As aparições de Deus durante toda a Bíblia, inclusive do Antigo Testamento, são sempre aparições de Deus, o Filho. Você pode ver isso lá em João 1,18 e Colossenses 1,15. João nos diz categoricamente que foi a glória de Jesus que Isaías viu. Isso está lá em João, capítulo 12, versos 40 e 41. E como é que Isaías, então, ele responde a esse encontro com Cristo? Com terror, com pavor, com espanto. Ele descreve dizendo, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A aparição do Senhor não é um acontecimento explicável num somatório de outras experiências religiosas que Isaías teve. Assim como Jó descobriu quando encontrou o Senhor, o encontro com o divino arruína tudo, despedaça todas as nossas expectativas, toda a nossa percepção de realidade. Isaías aqui está completamente despedaçado, desfeito, ele é exposto, ele é desnudado e ele grita por causa disso. Ai de mim. Isso é interessante porque, se você lê o capítulo 5, o capítulo anterior, Isaías havia acabado de lançar o ai, os ais, sobre outras pessoas. E a expressão ai é uma palavra que combina julgamento com uma pitadinha de simpatia. Ou seja, você dizer assim, olha, ai de você, é mais ou menos como você dizer, olha, eu não gostaria de estar no seu lugar agora. Eu tenho pena de você, mas o que te espera é bem ruim. E Isaías tem declarado esse pesar, esse julgamento a todo mundo à sua volta. No capítulo 5, ele distribui 6 ais. Ais de pesar para gananciosos, bêbados, enganadores, perversos, arrogantes, corruptos. É uma denúncia repetida 6 vezes. Só que, biblicamente falando, 6 é meio que um número incompleto. É a mesma coisa que um marinheiro se gabar de ter navegado os 6 mares. Só que falta um, são 7 mares. Onde está esse sétimo ai? E o templo nos mostra esse sétimo infortúnio. Isaías já tinha dito, ai de você, 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 ai de você. Só que quando ele encontra o Senhor Cristo, ele se humilha diante de Deus dizendo, ai de mim. É aí que nós vemos o resultado de um verdadeiro encontro com Deus. Nós nos tornamos incapazes de apontar o dedo para qualquer outra pessoa, mas profundamente conscientes da nossa própria pobreza espiritual diante do Senhor. E note que são os lábios de Isaías que ele identifica como particularmente pecadores. Isso é bastante significativo, por quê? Porque Isaías é um profeta, e ele é muito bom, ele é fantástico com as palavras. Digamos assim que os seus lábios são a sua melhor característica, a melhor ferramenta, o que ele tem de melhor para poder oferecer. No entanto, mesmo a sua melhor característica é totalmente impura diante do Senhor Jesus. E essa é a inquietação de um verdadeiro encontro com o divino. Que esperança existe para Isaías? E surpreendentemente a esperança vem exatamente sob a forma de um julgamento. O texto diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia acabado de tirar do altar com uma pinça. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi totalmente perdoado. Isaías 6, versos 6 e 7.
Imagine-se aqui nas sandálias de Isaías, no lugar de Isaías. Você acaba de confessar sua corrupção diante do Senhor Todo-Poderoso. E em resposta, um de seus flamejantes servos angelicais voa até você com um carvão em brasas, tirado do altar, o lugar do julgamento. Certamente esse é o fim do caminho para Isaías. E ainda assim, o julgamento se torna a sua purificação. O carvão do altar não lhe faz mal, mas em vez disso, traz cura a ele. E essa é uma imagem maravilhosa da própria cruz de Cristo. O seu altar deveria ser o nosso julgamento. Só que, no entanto, Jesus suporta as queimaduras do altar, as queimaduras da chama, do fogo do julgamento, por nós. E agora, justamente através da sua morte, ele se torna a nossa purificação. Nós somos, sim, lançados ao chão em confissão, mas ressuscitados e erguidos em perdão, em restauração. Você, por acaso, tem estado muito ocupado declarando pesar e julgamento a outras pessoas? Você sabe o que é ser desfeito, desnudado na presença do Rei Jesus? Em caso afirmativo, o que você confessou a ele? O que você confessou a Jesus? Qual corrupção lamentável é totalmente desnudada, transparente em sua presença? Se você já nomeou perante ele, se você já demonstrou a Cristo que você sabe qual é o seu defeito principal, saiba que através da cruz de Jesus, o perdão vem voando até você e toca justamente essa parte culpada que você tanto tem pesar. E o veredito de Cristo é esse: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Essa sim é uma verdadeira experiência espiritual. Ela nos lança ao chão mais do que jamais teríamos imaginado e nos eleva mais alto do que jamais teríamos sonhado.